Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje eu vou te ensinar passo a passo, presta atenção, em como você vai analisar uma ação do jeito que eu olho. Eu vou te mostrar como que eu pego uma açãozinha ali, ó, entre as 1000 ações que tem na bolsa. Como que eu pego uma açãozinha daquelas e vou estudar a respeito dela, pra ver se ela merece mesmo o meu dinheiro ou não. Porque eu tava dando uma olhada e inclusive o André, que é o cara que edita os vídeos, falou assim: Léo, pô, não tem um vídeo básico seu de como que quem não investe vai começar a investir. E aí eu falei, realmente, né, cara? Eu ensino ler RI, eu ensino coisas assim até mais profundas que você não vai conseguir encontrar nem curso pago, mas eu deixei de lado essa parte de seleção de ação. Então hoje eu já separei aqui algumas coisas, alguns indicativos que você vai aprender. Eu já te recomendo que você pegue seu cafezinho, pegue um papel e uma caneta para você anotar, porque senão mais uma vez você vai assistir um vídeo no YouTube te ensinando a escolher a ação e não vai servir de nada. E hoje eu vou dar 320% aqui para te fazer entender tudo, inclusive vou te entregar um super poder. Então não vacila, já deixa o like no vídeo, se inscreve, porque hoje você vai aprender do Kraken, que é o meu método de alocação. Você vai aprender uma partezinha ali de como que eu ensino meus alunos a investir no ar do Kraken, que é ações brasileiras. Então eu selecionei 5 principais pilares de dentro de uma empresa que você precisa olhar para definir se essa empresa merece o seu dinheiro ou não. Porque convenhamos, e eu já te repeti várias vezes isso aqui, se você é um cara que chegou agora no canal, provavelmente você não sabe, mas aí você já vai saber agora. E para quem já acompanha há muito tempo, eu já repeti várias vezes. Cara, você saber que Banco do Brasil é uma boa empresa não é porque você é genial. Você não tem nada de diferente das outras pessoas, não. Você só leu uma notícia. Isso é básico. O bom investidor não é o cara que sabe quais são as boas empresas, porque isso não é segredo para ninguém, entenda isso. O bom investidor é aquele cara que sabe o momento de comprar boas empresas e que inclusive às vezes pode comprar até empresas ruins, mas que estão muito descontadas, a fim de fazer ganho de capital. Lógico, isso aqui é um conhecimento mais complexo, um conhecimento muito mais profundo, mas você vai aprender a base dele aqui. Então, desses 5 principais pilares, eu vou falar com vocês todos eles nesse vídeo. Então, primeiro, para eu escolher uma empresa, para eu abrir uma empresa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Ver se dá lucro, né? Porque se não der lucro, pra que eu vou abrir essa empresa? Se não der lucro, pra que eu vou investir na empresa que já está aberta? Pra quê? Não faz sentido nenhum. Toma seu café aí. Toma seu café aí. Você não vai abrir uma empresa para ela te dar prejuízo. Então a gente vai avaliar alguns indicativos que te confere segurança na hora de você olhar para a lucratividade de uma empresa. Segundo ponto, você quer uma empresa que lucra e cresce, né? Porque se só entrega um lucro, mas ele vai ficar estável pro resto da sua vida, mesmo que o lucro seja bom, a gente pode escolher outras empresas que lucrem menos, mas que vai crescer e no final o lucro vai ser muito maior. Então a gente também olha o crescimento da empresa. Então, ó, eu vou te ensinar alguns indicativos de lucratividade, alguns indicativos de crescimento. Terceiro, governança corporativa. Por que governança corporativa? Você precisa saber se quem governa aquela empresa, se os controladores, o dono daquela padaria que você conhece, o dono daquele supermercado que você conhece, confia no negócio ou não. Se ele está reinvestindo no negócio ou não. Então você precisa saber da governança corporativa. Porque se você conhece o dono do supermercado, que ele tá doido para vender o supermercado, por que que ele tá doido para vender o supermercado? Será que é porque não tá dando lucro, porque dá dor de cabeça demais? Talvez não seja assim tão bom negócio, né? A gente vai olhar, eu vou te ensinar sobre os insiders, a CVM 358 também é muito legal, cara, e você tem que entender isso. E aí, os outros 2 indicativos, os outros 2 pilares, um é sobre endividamento, vou te mostrar alguns indicativos sobre endividamento, e o último que eu vou falar é sobre preço, porque antes de entender sobre preço, você tá comprando uma boa empresa, você encontra com esses indicativos. Depois você tem que entender se está no momento de você comprar essa boa empresa ou não, porque dependendo do preço você não vai comprar. Por exemplo, olha só, se eu te falar que agora eu vou abrir uma lojinha para vender garrafinhas, canecas, cadernos da geração de dividendo, e eu te falar que essa garrafinha aqui ela resfria muito bem, que ela tem uma boa margem líquida, que eu não tenho endividamento nessa empresa, e eu te ofereço para você comprar a garrafinha. E aí você fala, pô, essa garrafinha é bonita, é bem interessante essa garrafinha aqui, ó, tem um biquinho top aqui, bem interessante, legalzinha. E aí você fala, quero comprar. E aí eu te falo assim, ó, então beleza, custa 3.000 reais. Você vai comprar? A garrafinha é boa, é bonita, tem a melhor marca aqui, ó, a melhor logo aqui, que vai inclusive um dia tá estampado no seu peito. Você vai falar, eu sou adepto, aprendi mesmo e vou te ensinar agora, mas pelo preço você não vai comprar, né? Então apesar de ser um negócio muito bom, você não vai comprar. Agora se eu te falar que é 10, 20, 30 reais, aí talvez, pô, não,
Aí agora boa e barata. Aí eu quero comprar. Então o preço é muito importante. Por isso que eu vou te ensinar todos esses 5 pilares aqui agora. Bora lá? Então sobre o indicativo de lucratividade, eu escolhi aqui 2 principais, que é o ROI e a margem líquida. O ROI é o Return on Equity e eu preciso te mostrar na tela para você entender e comparar inclusive ele com outras empresas. E no final desse vídeo, se ele não passar de 30 minutos, talvez até se passar, porque isso aqui vai ser uma aula, né? Todo mundo vai assistir isso aqui daqui até 10 anos, esse vídeo não vai estar desatualizado. Eu vou te dar um super poder para você triar ações, beleza? Então bora lá. Vamos pegar uma empresa aqui que é muito famosa. Por exemplo, aqui é a Ambev, ó. Aqui, um dos maiores valores de mercado, a Ambev. É empresa de cerveja, né? Vende cerveja, muita gente gosta, inclusive, dos produtos dela. E aqui a gente consegue ver alguns indicativos, mas o que eu tô falando pra você aqui agora, o que eu quero te ensinar é o ROI. O que significa ROI? É o retorno sobre o equity da empresa, sobre o patrimônio líquido da empresa. Então, quanto maior for o ROI, melhor. Isso quer dizer que com o que ela tem, ela consegue rentabilizar. Se você pegar o lucro líquido da empresa dividido pelo patrimônio líquido da empresa, você vai ter o quê? O ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, né? O retorno sobre o equity. Por que quanto maior, melhor? Porque se eu tenho aqui o meu equity, que é a minha lamparina aqui, lamparina não sei como que chama isso aqui, como que chama isso aqui? Softbox. Então eu tenho aqui a softbox, ali umas luzinhas, a estante ali atrás, isso é o meu equity, é o que eu tenho de patrimônio líquido. Só que o que eu faço de lucro líquido é muito maior do que o que eu tenho de patrimônio líquido. Então olha que loucura, o meu ROI é muito maior do que 100%. Ou seja, a minha empresa, pelo tamanho que ela tem, é mais lucrativa do que a Ambev. Lógico, quanto mais a empresa cresce, mais o patrimônio cresce, a rentabilidade nunca vai bater isso. Mas lógico, você sempre vai tentar pegar um ROI maior. Inclusive pode comparar esse ROI com o ROI de outras empresas do mesmo setor. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa de saneamento, ó, Sapri 4, e vamos comparar essa empresa de saneamento com a sua principal concorrente, que é a Copasa ali, a CMSG. Se a gente descer aqui e comparar os ROIs dela, olha só aqui, ó, ROI, uma tá rendendo a Copasa 16% e a Sanepar 15%. Duas empresas do mesmo setor rendendo praticamente o mesmo tanto, mostra que essas duas empresas conseguem competir entre si. Esse é o ROI, tá? E anota aí, ó, eu quero um ROI, presta atenção, eu quero um ROI, não ingesse isso. Quando você entrar na turma da geração de dividendos, você vai entender muito melhor sobre isso, mas você já pode pegar isso como um norte para você fazer as suas triagens de empresa. Então você vai anotar aí, ó, qual que é um ROI ideal, Léo? Sempre por setor, você sempre vai comparar pelo setor, né? Porque, por exemplo, se aqui o ROI da Sanepar tivesse 5 e o da Copasa tivesse 6, as duas estão competindo entre si. E o ROI bom seria mais ou menos esse aí, nesse setor de saneamento. Só que para você ter ideia e não começar errando, pega assim, ó, ROI, pelo menos taxa Selic. Ou, se você é menos exigente, você pode colocar um desvio padrão de 2 para cima, 2 para baixo. Não, taxa Selic menos 2. Então, no caso hoje, taxa Selic tá de 11,25, pelo menos um ROI de 9,25, pelo menos. Ou então, se você é mais exigente, você coloca aí taxa Selic mais 2. Então, 13,25 mínimo do ROI que você quer ter. Então, esse aqui, e aí você anota aí, porque no final a gente vai construir uma planilha e eu vou te mostrar as melhores empresas ali, beleza? Então, uma nota, meu parceiro. Deixa o like se você não deixou ainda. Não sei porque que eu tenho que ficar pedindo isso. O segundo indicativo que eu quero te mostrar sobre lucratividade é a margem líquida, porque a margem líquida, além dela mostrar o quanto ela é eficiente tirando os seus custos, as suas despesas, ela mostra o quanto é competitiva essa empresa com as outras empresas dos mesmos setores. Então, se você tem uma margem líquida alta, significa que a empresa tem um grande faturamento, um grande rendimento e os custos dessa operação é baixo. Quanto mais descolado é a margem bruta da margem líquida, significa que a empresa tem mais custos. Você vê uma margem bruta de 60%, uma margem líquida de 15%, esses 45% ali de diferença é o que ela tem de custo. A gente quer uma margem líquida o mais alto possível, o mais próximo possível da margem bruta, porque isso mostra que o sistema operacional da empresa, o custo operacional da empresa é baixo. Quanto menos custo a empresa tem, mais lucro ela te oferece. Uma margem líquida alta faz com que dê a possibilidade desta empresa, caso outra empresa entre no mercado e tente competir com ela, ela consegue ir baixando o seu preço, porque o custo dela é baixinho. Se eu gasto 10 reais para produzir essa garrafinha e vendo ela por 20, isso significa que eu tenho 10 reais de lucro, para ficar bem palpável para você. Se entra outra empresa querendo competir comigo, ela gasta ali 15 reais para produzir, para vender por mesmo 20 reais, pô, ela tem só 5 reais de lucro. Eu posso baixar para 15 reais a minha garrafinha, eu ainda vou ter 5 reais de lucro e ela não vai ter como baixar, porque o custo é 15, então ela vai ficar no 0 a 0. Então a margem líquida, quanto mais eficiente é a empresa sobre os seus custos, mais lucro ela terá. Por isso que margem líquida é um indicativo de lucratividade. E a gente quer quanto maior a margem líquida, melhor. Léo, fala uma margem líquida boa, pelo menos de 13 a 15, tá? Então eu vou colocar 15 aqui porque eu sou exigente com margem líquida. Ó, você já tem 2 indicativos aí de lucratividade que vai te dar um norte muito bom quando você for triar essas empresas. E calma aí que você... Nossa senhora, tô prometendo muito,
muito essa planilha, né? É porque realmente você vai ficar louco. Quando eu descobri essa planilha, eu realmente fiquei assim, caramba, cara, eu sabia que era tão fácil assim. Beleza, então passamos pelo primeiro pilar, que é a lucratividade. Agora a gente vai pro segundo pilar, que é crescimento. Crescimento, você vai olhar um indicativo muito simples, que é o CAGR. O CAGR, ele mede o crescimento anual composto dessa empresa. Então, se ela lucra neste ano 100 milhões, no próximo ano 200 milhões, no próximo ano 300 milhões, no próximo ano 400, a gente tem um crescimento composto disso aqui. E a gente quer crescimento composto não só de receita, mas também de lucro. Quando você entra aqui no Investidor 10, por exemplo, vamos aqui na Sanepar, ó. Aqui você abaixa lá, tem um CAGR, ó. CAGR de receita dos últimos 5 anos. Normalmente o CAGR ele é sempre calculado nos últimos 5 anos, porque a gente tem um parâmetro, né, de pelo menos 5 anos de crescimento. E o CAGR de lucro. Léo, qual que é o mais importante entre o CAGR de receita e o CAGR de lucro? Você já sabe essa resposta pelo que eu te ensinei em lucratividade. O que adianta eu aumentar muito a minha receita se o meu custo aumenta muito também e aí o meu lucro não é nada? Então, a receita é bom a gente aumentar, o quanto de dinheiro que a empresa recebe, é bom a gente aumentar. Quanto mais dinheiro a empresa recebe, melhor. Presta atenção, se essa empresa recebe muito dinheiro, mas 80% desse dinheiro, 90% desse dinheiro é tudo para pagar custo, despesa, multa, porque produziu alguma coisa ruim, é pagar devolução. Então ela tá consumindo muito desse dinheiro que ela recebe. Não adianta nada ela receber muito. Então o que é mais importante pra gente? CAGR de lucro. Ela pode até receber menos, o CAGR de receita ficar negativo, mas se o CAGR de lucro tá positivo e tá batendo as outras empresas do mesmo setor, isso é muito bom pra gente. Por quê? Porque quer dizer que ela tá ficando cada vez mais eficiente e tá crescendo o seu lucro conforme o tempo vai passando. E lógico, você precisa, e aí realmente você precisa se dedicar, sentar a bunda na cadeira, estudar de verdade, porque esse CAGR de lucro não vai te dizer tudo. Você precisa ver o CAPEX da empresa, você tem que analisar a DRE da empresa. Mas para você começar aqui, pode começar com o CAGR de lucro e o CAGR de receita, sempre comparando um com o outro. Sempre bom que o lucro, CAGR de lucro, cresça mais do que o CAGR de receita, ou então pelo menos que esteja crescente. No caso aqui da Sanepar, como interpretar isso aqui, Léo? Tá crescendo 6,84% por ano nos últimos 5 anos. Isso é muito bom. Se a gente voltar lá naquela comparação entre Sanepar e Copasa, olha só, isso aqui, ó. A Copasa cresceu, olha pra você ver aqui o que eu acabei de te dizer, cara. A Copasa cresceu praticamente o mesmo tanto de receita que a Sanepar cresceu. Praticamente o mesmo tanto. Ela conseguiu ali aumentar 6% da sua receita capturada por ano e a Sanepar também 6% da sua receita capturada por ano. Só que a Sanepar só conseguiu traduzir isso em 6% de lucro e a Copasa conseguiu traduzir, ó, em 11% de lucro. No CAGR de lucro, a Copasa tá melhor do que a Sanepar, já trazendo aqui exemplos práticos pra você, tá? Então, passando por crescimento, a gente já passou aí também. Léo, fala aí então um CAGR pra poder ver e eliminar a empresa. Não tem como, tá? O CAGR não tem como você triar assim por porcentagem. Você tem que realmente comparar com os setores. Quanto maior ele, melhor? Claro, quanto maior ele, melhor. Só que você vai olhar todas as empresas do setor de energia elétrica. Aí tem todas as empresas que ficam ali próximo dos 5. Então quer dizer que para a empresa de setor de energia elétrica, 5 é o ideal. No caso de saneamento, você viu aqui que a Copasa cresceu 11. E aí você vai olhar o histórico, ela sempre cresceu assim mais ou menos uns 8, 7, 6. Quer dizer que este ano, esses últimos 5 anos, né, devido a algum ano aí que ela teve um crescimento exponencial, ela aumentou muito esse CAGR. Então não tem como eu te falar assim, é esse número e pronto. O CAGR, ele é realmente algo subjetivo, é uma coisa que você tem que parar e olhar e analisar. Beleza, então a gente já falou de lucratividade, já falamos de crescimento e agora a gente tem que falar do quê? Da governança, né, que seria ali o terceiro pilar. A gente precisa saber se os donos dessas empresas, a administração, se os sócios majoritários estão comprando ou vendendo. Inclusive vou trazer um exemplo para você, que eu venho colecionando esse exemplo em todas as turmas da geração de dividendos que eu abro. E eu vou fazer aqui com vocês agora. Antes de explicar para essa turma, vou abrir aqui com vocês o quanto que governança corporativa é importante você acompanhar. E você vai sair de muitas armadilhas se você acompanhar isso. Vamos lá? Vou te ensinar um jeito bem facinho de você verificar isso. Você vai digitar aqui, ó, fundamentos no Google. Aí aqui no fundamento você vai digitar a empresa que você quer olhar. Então vou digitar aqui a Sanepar, que a gente tá olhando, né? E aqui, ó, você vem em dados históricos e vem em insiders. Decorou aí? Então, fundamentos, digita a empresa que você quer olhar, em dados históricos, depois vai em insiders. Aí aqui em insiders você vai ver quais são as movimentações da empresa. Então aqui, ó, desde janeiro de 2022 não teve movimentação. Consegue ver aqui, ó, o valor se é venda ou se é compra. Quando tem o negativo é porque vendeu, quando tem o positivo é porque comprou. Então aqui essa operação de venda aqui foi só realizar a venda da compra que fez anteriormente, né? Mas uma açãozinha da governança corporativa não é nada. Isso aí normalmente é só algum teste ali, realmente não foi uma movimentação importante. Eu já vou te mostrar o que é uma movimentação importante, tá? Então você vê aqui que a Sanepar, realmente os donos, inclusive, os donos não estão comprando nem vendendo. Então eles acreditam que mesmo ele ter subido 70%, a Sanepar subiu 70%,
e mesmo assim os donos acreditam que ainda tá no valor. Então tem muita gente que, ai meu Deus, acho que eu vou vender. Vai lá e dá uma olhada, ver o que o dono tá fazendo. E isso já vai te dar uma ideia de qual a decisão que você tem que tomar. Você vai tomar a decisão só por conta disso? Lógico que não. Por isso que eu tô te ensinando outros indicativos, mas isso aqui te dá uma ideia absurda do que você tem que fazer. Vou te mostrar aqui agora o caso da geração de dividendos. Olha isso aqui. Isso aqui, como você pode ver, é um exemplo da Cash 3. Inclusive tá o corte ali, porque eu realmente gravo essa aula aqui pra geração de dividendos. Tá aqui minha carinha aqui, ó. Olha só, a participação dos administradores da Cash 3 era 32,27% e o free float era 67%. E aí depois, na próxima turma, de 6 meses para outra, olha só, os controladores aqui, ó, diminuiu de 32% para 23,9%. E aí o free float aumentou para R$76. Ou seja, os controladores estavam vendendo. Vamos abrir isso aqui agora, que eu vou te mostrar aqui a composição acionária, então, dessa empresa aqui no ao vivo e ao cores aqui, como diria o meu irmão. Eu digitei Cash 3, aí você digita RI, vai abrir aqui relação com os investidores. Aqui a gente consegue ver, então, agora, atualizado aí para vocês, ó, a composição acionária tá de 22,27. Quanto que tava lá naquele print que a gente tirou? 32, caiu para 23 e agora tá 22. O Israel ali, que é o principal controlador, ó, tava 15,55 e há 6 meses atrás tava aí 16%, já vendeu mais um pouquinho, né? Vamos ver isso aqui nos insiders, como que funciona? Você digita aí então Cash 3, clica aqui em dados históricos, insiders, e aqui você consegue ver, olha aqui as vendas, ó, olha só pra você ver a diferença agora, ó. Venda de 33 milhões de ações, venda de 500, venda de 2 mil, venda de 8 mil, venda de 3 mil, venda de... Olha o tanto que tá vendendo, cara, olha o tanto que tá vendendo, vendeu 1 milhão de ação, 4 milhões de ações, 8 mil. Aí você vai comprar uma empresa que tá com os controladores vendendo tudo isso aqui, pô, eu não compraria, né? Porque se nem o dono quer ficar, ou é porque o trem tá muito caro e ele tá querendo vender porque ele sabe que não vale aquele preço, ou então é porque o trem é ruim mesmo, né? Não tem lucro, não tem eficiência, enfim. Então eu não compraria uma empresa dessa. Tá vendo quanto que isso, desses pilares aí, o quanto que isso te tira de enrascada, cara? Agora só falta mais 2 pilares pra gente discutir. Um é o endividamento, de nada adianta ela lucrar muito, mas se ela tá totalmente endividada, né? Não vai vir lucro pra você. E o último é o preço, beleza? Então vamos para o endividamento, que eu quero te mostrar um indicativo principal aqui, o essencial. Vamos voltar aqui para Sanepar, que vai ser nosso estudo de caso praticamente, né? E aí eu vou falar para vocês sobre a dívida líquida, sobre o EBITDA. Quais são os parâmetros que você tem que olhar? O que é a dívida líquida efetivamente? É o quanto que a empresa deve sem tirar a disponibilidade, porque ela tem caixa, né? Então um pouco da dívida ela pode quitar com caixa. Por que a empresa não faz isso? Porque ela consegue efetivar melhor, dar mais lucratividade, às vezes fazer capex, fazer algumas outras coisas com esse caixa que não faz sentido quitar aquela dívida. Então normalmente você vai ver que a dívida bruta ela é menor que a dívida líquida. Por quê? Porque a dívida bruta é a dívida líquida já usando a disponibilidade para quitar, vira dívida bruta. E a gente vai olhar a dívida líquida por quê? A gente quer ver o que ela efetivamente deve dividido pelo EBITDA, que é o lucro operacional da empresa. Então você consegue ver o quanto através de anos, porque isso é medido em 12 meses, quanto tempo a empresa demoraria para quitar a dívida dela só com o lucro que ela tem. Por quê? Você vai comprar uma empresa e o lucro que ela produz, vamos supor que ela dá 10 mil reais de lucro por ano, só um exemplo, tá? 10 mil reais de lucro por ano. E ela deve 1 milhão. Cara, ela vai demorar 100 anos para poder quitar essa dívida. Você vai investir numa empresa que ela vai ter que trabalhar 100 anos só para quitar a dívida. Para onde vai ser os dividendos? Quando é que você vai receber dividendo? Então a gente quer comprar empresas que têm uma dívida líquida baixa. Quanto mais baixo, melhor. Porque se ela consegue quitar, nesse mesmo exemplo, ela deve 10 mil e ela recebe 10 mil por ano, ponto, dívida líquida de 1. Isso quer dizer que ela tá muito sadia. Vamos ver aqui o da Sanepar, ó, para você ver, entender o que significa. Dívida líquida sobre EBITDA, 1,59. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 1,59 anos, né, vou colocar aqui 1,5 para poder ficar fácil fazer a conta. Quer dizer que em 18 meses de lucro, a Sanepar consegue quitar toda a dívida que ela tem, só com o lucro que ela faz, só com o EBITDA que ela tem, o lucro operacional, beleza? Qual que é o número, Léo? E aqui agora eu já consigo te dar um número. Qual que é um número eficaz para mim ver aí dívida líquida sobre EBITDA? A maior parte das empresas você vai preferir uma dívida líquida abaixo de 3, salvo algumas exceções, onde a empresa está fazendo muito investimento, o que acontece, por exemplo, em empresas de energia elétrica, principalmente de transmissão, faz muito empréstimo para poder fazer um investimento. Então, empresas que têm previsibilidade dos seus pagamentos, do seu retorno, ela pode fazer mais dívida, porque aí ela consegue alavancar melhor seu patrimônio, entregar mais lucro para você, e é isso que nós queremos, né? É isso que nós queremos. Se ela consegue fazer uma dívida boa, tudo bem. Então você tem que olhar muito bem a exceção. Mas para você não cair em armadilha, uma dívida líquida abaixo de 3 vai te proteger bastante. Anota aí, ó, dívida líquida menor do que 3, beleza? E por último, preço.
da empresa. E eu vou te mostrar aqui o PL da empresa. O que é o PL? Olha, você vê que tudo na empresa, né, é totalmente diferente de fundo imobiliário. Tudo em empresa a gente compara com o lucro, né? A gente vai olhar lá a lucratividade, é o retorno sobre o patrimônio, é o quanto que ela tem de lucro sobre o patrimônio. A gente vai olhar a margem líquida, é o quanto que ela tem de lucro comparado com as suas despesas. O endividamento é o quanto que ela tem de dívida comparado com o seu lucro. O PL é o quanto que ela custa comparado com o seu lucro. É tudo comparado com o lucro. Por quê? Porque a empresa, ela tem o seu valor dependendo do quanto que ela te provém de remuneração, o quanto que ela consegue lucrar. Não importa o tamanho da empresa. Se a empresa é pequenininha, mas lucra muito, ela vai valer muito. Se a empresa é grandona e não lucra nada, ela vai valer pouco, porque a empresa, ela tem o seu valor vinculado ao seu lucro. Beleza? Então, quando a gente vai olhar PL, o que a gente tá olhando? É um indicativo de valuation, de valor da empresa. O PL, o PVP e alguns outros indicativos. Eu vou passar aqui com vocês o PL. Beleza? Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Essa empresa aqui que produz essas garrafinhas, ela custa pra você comprar ela, tá? Eu não tô te falando de lucro nem nada, tô falando só do preço. Ela custa 300 mil reais pra você comprar a empresa que produz essa garrafa. E essa empresa aqui de caneca, ela custa 100 mil reais pra você comprar ela. Qual que você iria preferir? Essa empresa, 300 mil reais, ela vale pra você comprar ela. E essa aqui da caneca vale 100 mil reais. Qual que você acha que é mais importante? Qual que você acha que vale mais a pena comprar? A de 300 ou a de 100? Você só tem essa informação. Qual que você compraria? A de 300, boa, perfeito. Eu também compraria de 300, por quê? Vale mais, eu vou arriscar, né? Só tem essa informação. Só que se eu te falar que essa empresa aqui que vale 300 reais, 300 mil reais, ela só lucra 100 mil por ano. Já é um baita rendimento, né? Mas vamos colocar que ela só lucra 100 mil por ano. E essa aqui da caneca lucra 80 mil por ano. E aí a gente vai ver agora o preço sobre o lucro dessa empresa. Então é só a gente fazer, ó. Uma custa 300 mil e a outra custa 100 mil, certo? Uma lucra o quê? Aí, ó, P, isso aqui é o preço, né? E aí a gente tá calculando o PL, né? Então, ó, uma lucra, a gente falou 100 mil reais e a outra lucra 80 mil reais. Qual que seria aqui o PL de cada uma dessas empresas? O PL dessa aqui seria 3, ou seja, ela demoraria 3 anos para comprar ela mesmo, só com o lucro que ela tem. É quase o dívida líquida sobre EBITDA, né? Só que o dívida líquida sobre EBITDA é sobre endividamento e o PL é sobre preço. Então, quanto menor o PL, melhor, porque eu quero que quanto mais rápido ela se compre só com o seu lucro, eu prefiro isso. Por exemplo, se eu compro uma empresa, uma ação por 30 reais, em um ano ela lucrou 30 reais, eu consigo comprar outra ação dessa empresa, top demais. Agora, se eu compro por 30 reais e tem que esperar 100 anos para poder conseguir comprar ela de novo só com o lucro dela, vai ser ruim pra caramba, né? Demorar 100 anos para isso, não faz sentido. Nesse caso aqui, então, essa empresa, ela é menor, ó, ela é menor, só que ela efetivamente vale mais. Por quê? 10 dividido por 8 vai dar 1,25. Então, o PL dessa empresa aqui é 1,25 e o dessa outra aqui é 3. Então, apesar dessa aqui ser uma empresa mais desenvolvida, maior, ela tem mais valor de mercado, ela vale menos, teoricamente ela vale menos do que essa, porque essa aqui, apesar de ser menor, ela consegue fazer rentabilidades maiores com o valor que ela tem, né, de preço, quanto que ela é vendida. Então aqui no caso, essa empresa da caneca, ela demoraria apenas 1,25 anos para poder se pagar. E Léo, qual que é aí um valor de PL legal? Eu gosto de comprar empresas com PL abaixo de 15, só que eu uso parâmetros, então anota aí, de 0 a 3 de PL, arriscado. Eu tenho que olhar bem direitinho o que é essa empresa, porque se a empresa ela tem um PL menor do que 3, ela tá lucrando muito pelo preço que ela vale. Então só tem duas ocasiões, ou o preço dela tá muito abaixo do que ela deveria estar custando, por algum medo de mercado, porque a empresa é ruim, ou o lucro dela subiu muito em relação ao seu preço, e aí vai se ajustar o PL depois. Mas quando o PL é abaixo de 3, você tem que ficar atento, porque normalmente tem armadilha ali. É sempre que tem? Não, mas normalmente tem armadilha. Normalmente vai ser uma estatal, ou normalmente uma empresa que tá com algum problema, normalmente uma empresa que tá com dívida, por exemplo, tá com algum risco. De 3 a 10 é o PL que eu chamo de PL ótimo. De 3 a 10, PL ótimo. De 10 a 15, algumas empresas que tem um preço muito alto. Por que tem um preço muito alto? Porque normalmente a empresa é boa. E aí pode ser porque ela tem um preço muito alto, porque tem especulação de mercado. Por exemplo, o VEG tem um PL de 33, a empresa é ruim? Não, eu tenho total certeza que essa empresa é boa. Você analisa o RI, ela tá sempre aumentando o lucro, ela tá sempre melhorando, né? Sempre investindo mais nela, o CAPEX sempre aumentando, só que ela é muito cara em relação ao seu lucro. Então eu não compro. Eu compro de 10 a 15 e quando tá de 10 a 15 eu entro no meu sensor de atenção, tá caro, só compra se realmente for muito boa. Então fico dividido aí nesses 3 pontos, tá? PL de 0 a 3, atenção, tá muito barato. De 3 a 10, ideal. De 10 a 15, atenção, tá meio caro. Só compra se for boa. Aqui embaixo também, só compra se for boa. Só que normalmente aqui você vai encontrar a maior parte das ações e realmente tem ali um PL legal, beleza? Então agora vamos pro superpoder? Vamos pro superpoder que eu vou te ensinar aqui bem rapidinho. Porque eu te ensinei aqui vários indicativos, mas não te mostrei como que você vai achar as empresas, né? Como que você vai achar as empresas? E aí, vou fazer junto com vocês, ó. Você vai vir aqui no Investidor 10, vai clicar aqui em busca avançada, pesquisa avançada, né? E aqui você consegue ver, ó, filtros. Aí você clica abrir mais filtros e o que eu te expliquei, ó? Te
te expliquei sobre o ROI, então você vai ligar o ROIzinho aqui, ó. Eu te expliquei sobre margem líquida, então você liga ali o margem líquida. Te expliquei sobre PVP? Não, então a gente não vai usar isso por enquanto. Te expliquei sobre dívida líquida, sobre EBITDA, então você vai ligar ele aqui, ó. Pá, liguei. Te falei sobre o CAGR, de lucro e de receita, então beleza. Eu te falei sobre o PL e não te falei sobre dividendo yield, que eu ainda nem tô falando sobre dividendo yield. Preço teto eu vou te ensinar a calcular depois, por isso você tem que clicar aqui pra se inscrever, dar o like no vídeo pra mais gente conseguir ver esse vídeo. Cara, esse vídeo aqui tem muita informação importante, não seja egoísta a ponto de só você assistir, clicar fechar e pronto, só porque eu te pedi pra você encaminhar. Caminha pra outras pessoas, dá o like no vídeo pra isso aqui aparecer pra mais pessoas, não custa nada pra você, eu demando muito esforço, eu dou mais de 100% pra poder te passar isso aqui, né? Deixa o like aí e se inscreve, beleza? Eu vou desligar aqui o dividendo yield, porque por enquanto eu não vou usar o dividendo yield aqui pra vocês. Então seria isso, aí eu fecho e aqui agora eu tenho a capacidade de escolher quanto que eu quero de ROI. Então ó, o PL eu quero de quanto? De 0 a, eu falei pra vocês lá, né? De 0 a 15. A margem líquida eu quero de 0 a 15? Não, eu quero de 15 aí pra cima, né? O ROI eu quero de quanto? De taxa Selic menos 2 pra cima. Então seria aqui um ROI, eu vou colocar de taxa Selic de uns aqui a 100. Você pode inclusive brincar conforme o seu desejo aqui, tá? Dívida líquida sobre EBITDA de 0 a 3, né? De 0 a 3. Vamos colocar de 0 a 5, que aí depois você faz a sua triagem ali em empresas de energia, que várias empresas de energia têm uma dívida líquida maior do que 3. CAGR de receita, aí eu vou colocar de 0 a 100, CAGR de lucro de 100 também, e aí depois a gente vê. Lembra que o CAGR eu falei pra você que não tem realmente, né, um filtro ali pra você passar. Então cliquei aqui em buscar, vai aparecer aqui todas as empresas, olha isso aqui, ó, todas as empresas. Na verdade nem apareceu tantas, foram 3 páginas de empresa só. Aqui agora você consegue analisar empresas pra colocar na sua carteira. Só que aí a gente entra no segundo passo, que é leitura de RI, valuation comparativo. Você tá gostando de aprender isso aqui? O André deu a ideia de fazer tipo assim, ó, vamos fazer uma Investopédia, uma enciclopédia de investimento. Você gostou dessa ideia? A gente vai fazer uma playlist, curso pago, né, cara? Só que sem pagar nada. O único pagamento que você precisa dar é o like e se inscrever. Aqui você já viu agora algumas empresas aqui, ó, que tá ali no PL que a gente definiu, tá na margem líquida que a gente definiu, tá no ROI que a gente definiu. E agora, ao invés de você analisar 500 empresas, você pode analisar só essas aqui. Todas essas aqui você compraria, Léo? Com certeza não. Por isso que você tem que ler o RI. Por exemplo, dessas empresas aqui, eu tenho o Itaúsa. Dessas empresas aqui, Transição Paulista não seria uma empresa ruim. Engie também não seria uma empresa ruim. Petrobras, apesar de ser uma estatal, ela é realmente muito descontada, né? Uma empresa muito lucrativa. Aqui na segunda página, ó, a Copasa lá que a gente analisou, ó, a Sanepar lá que a gente analisou também, ó. O Agro 3 aqui, ó, também tem na carteira. E aí, conforme você vai mexendo aqui nos seus indicativos, você vai tendo mais empresas ou menos empresas. Ah, eu quero ser menos exigente, Léo. Pode ser um ROI de 8 só. Ah, eu quero ser menos exigente aqui na margem líquida, Léo. Pode ser só 10 aqui, Léo. Tudo bem. Ah, Léo, posso ser menos exigente aqui no PL. Eu posso pegar ali até um 20. Tudo bem pra mim. Você clica buscar aí, você vai ter mais empresas, ó. E agora apareceu a CPFE. Então você vê aqui que a CPFE, por que ela não tinha aparecido antes? Ela tava com a margem líquida que não era 15. É uma empresa boa de energia, né? Ó, a Gerdau aí também, que tava com a margem líquida abaixo de 15, ó. Abrindo um pouco mais o leque, você consegue ver outras empresas. Ó, a Klabin ali que ia sair por 0,05, né? A CEMIG também muito boa, tem na minha carteira. Se você fosse pegar hoje, começar a ler o RI de cada uma das empresas da Bolsa Brasileira, cara, você ia demorar muito pra achar boas empresas, né? Ia demorar, você ia perder muito tempo. Conforme você vai passando esses filtros, você consegue, inclusive, diminuir o seu tempo gasto pra ler RI. Porque ler RI é opcional? Não é porque passou o filtro que apareceu a empresa ali que você vai comprar. Você tem que ler o RI. Se você não ler RI, vai dar merda, vai dar merda. Cuide bem do seu dinheiro, meu parceiro. É justamente isso que eu quero te ensinar. Leitura de RI. Aqui no canal, às vezes você tem isso, né? Se você quer se aprofundar, se você quer realmente aumentar seu nível de consciência, se você quer realmente se transformar numa pessoa investidora para poder multiplicar o seu capital, pra você sair dessa roda de ratos, assim, meu Deus do céu, dá raiva, né, cara? Parece que você nunca vai conseguir sair disso. Você quer aprender isso, cara? Você precisa fazer a pré-inscrição aí na próxima turma de geração de dividendos. Vai abrir lá daqui 6 meses, nem sabemos quanto vai abrir, mas já faz sua pré-inscrição aí. Já deixa aí seu interesse em mudar de vida. Enquanto isso, enquanto não abre a turma, você pode ir acompanhando aqui o canal, que eu vou te ensinar muita coisa mesmo. Inclusive, no próximo vídeo, talvez eu traga aí pra vocês ensinamentos sobre fundos imobiliários, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve. É mais investidores. Até o próximo vídeo.